Vamos lá, vamos estudar a história ao longo do tempo? Então, como a tia falou, esses ensinamentos, quando foi fundadas as escolas, é, as escolas eram bem tradicionais. A gente fala hoje que as escolas eram bem tradicionais. Quando eu falo tradicionais, quer dizer que o sistema era um sistema muito rígido, tá? Era tudo muito regrado, não tinha esses mesmos componentes que a gente tem hoje, é bem diferente. Os ensinamentos eram mais de língua portuguesa, matemática, mais explicar assim, de escrita, desenvolvimento da leitura e da escrita, tá? Então, hoje a gente entende que a educação ela é mais ampla, você tem que desenvolver em todas as áreas, tá? E aí, com esse pensamento, era muito rígido toda a estrutura da escola, né? Primeiro, os processos que a gente foi tendo dentro da escola. Primeiro, as crianças lá cerca de 4.000 anos, 3.000 anos antes de Cristo, eles começaram a fazer o quê? A escrita através das placas de argila. O professor, o mestre explicava, eles iam reproduzindo nessas placas, aprendendo a escrita, tá? Aí foi desenvolvendo a criação dos papiros, dos pergaminhos, e aí do papel, isso tudo foi evoluindo, da caneta feita com a pena, né, com tinteiro, você pegava um tinteiro, molhava a tinta e usava a pena de animais para fazer a escrita. Aí foi desenvolvendo o lápis, a caneta, e aí foi chegando até os dias que hoje a gente ainda usa lápis, caneta. Mas há um tempinho atrás, tinha uma ferramenta também de escrita que era muito usual, que era a máquina de escrever, que hoje você não vê mais. Mas a máquina de escrever, em um momento da história, já foi tão importante como é o computador hoje em dia. Você precisa do computador hoje para tudo, né? Então, a máquina de escrever, o que acontece? Ela era muito importante. Você conseguia digitar, né, o texto de uma forma toda igual, as letras todas iguais, tá? E você precisava fazer curso para você saber digitar tudo direitinho, com mais rapidez, com mais eficiência. E hoje ele é substituído pelos nossos tablets, computadores, toda essa gama de tecnologia que a gente tem hoje, tá? Depois desses instrumentos utilizados nas escolas, o que acontece? Os professores, eles tinham posturas diferentes, não é as posturas que a gente tem hoje, certo? Os professores antigamente, eles não eram... Hoje a gente tem na educação fundamental e educação infantil uma predominância das mulheres, mas antes não, antes os homens também eram mestres, eram professores, também faziam essa arte de ensinar, em grande maioria, era a maioria os homens, e aí depois isso foi assumido pelas mulheres, em grande parte pelas mulheres, não que não exista professores homens nessa área que a gente está estudando agora, mas a predominância é de mulheres. Então, e eles tinham um sistema muito rígido, tá? O aluno, ele deveria seguir regras, porque através das regras ele conseguiria obter os resultados positivos. Então, era muito rígido. Quando o professor falava que não podia conversar, nem cochichar assim com o amigo não podia. O amigo não podia deixar, o aluno não podia deixar de fazer as atividades de casa, não poderia deixar responder o professor sem a permissão dele, deveria seguir todas as regras, todas. Por quê? Porque se o aluno não seguisse essas regras, ele punia os alunos de alguma forma, tá? Com castigos. E eram castigos corporais mesmos, até mesmo psicológicos. Como? Não fez o trabalho? Vai escrever aí 100 vezes no caderno. Não devo deixar de fazer o trabalho. Ou então, devo respeitar o professor. Ou então, colocar uma orelha de burro
e deixar ele na sala para todos os alunos ficarem olhando, tá? E isso aí causava problemas psicológicos. As crianças, né, precisavam passar por aquele constrangimento para aprender a se comportar. Então o professor fazia isso, né? O professor colocava em pé, olhando para atrás da porta, olhando para a parede, ou então ajoelhado no milho, no feijão, ou então agressão de palmatória, tá? Eles pegavam um instrumento que é redondinho, com cabo, o aluno fez bagunça, falou, ia com a palmatória, dava uma palmada na mão, né? E para que ficassem quietos, para que eles pudessem aprender. Então, assim, o professor ele era muito temido, né? Hoje em dia a gente tem uma postura diferente, a gente sabe que essas agressões não ajudam no conhecimento, na educação, e a gente sabe que isso prejudica psicologicamente, então isso foi abolido das escolas, isso não é uma postura de um professor nem de um educador para ajudar o seu aluno a se desenvolver e aprender, tá? Então, não é, a gente, eu falo também como professora, a gente orienta, a gente conversa, a gente fala, a gente ensina, quando o aluno está conversando, quando o aluno está com uma postura inadequada, a gente conversa com os pais para que os pais tomem alguma providência, ajude o seu filho, porque isso é a função dos pais, dos responsáveis, tá? Mas essas práticas que os professores faziam antigamente eram com autorização dos responsáveis. Não era simplesmente, vou bater, vou fazer. Entendeu? Os pais autorizavam essas práticas, tá? Que os pais entendiam que os alunos, né, que os filhos, eles precisavam ser educados rigidamente para que eles se comportassem, crescessem com certo rigor e conhecimento. E isso, hoje em dia, ele foi abolido, não existe mais, tá? Então, o profissional ele tem outras práticas, são práticas mais voltadas para a conversa, para o diálogo, para a orientação, a fim de ajudar a orientar o seu aluno a se desenvolver melhor, tá bom? Então, essa estrutura ao longo do tempo, tanto dos materiais quanto dos profissionais, isso foi acontecendo e hoje em dia a gente tem uma escola com uma estrutura bem diferente, tá bom? Um grande abraço, um beijo e até a próxima revisão.